Paz do Senhor, irmãos. Tô colocando o título aqui. Só um minutinho. Aí. Prontinho. Pai do Senhor, irmãos. Vamos lá para mais um momento de meditação. A gente está meditando sobre a história de José, né? Já estamos em Gênesis capítulo 42, que é quando, né, Jacó envia os teus filhos para o Egito, porque no Egito tem mantimentos. Então, os irmãos de José foram ali para o Egito atrás de mantimentos. Amém? Eu não sei se eu faço agora ou entro mais tarde, que geralmente eu entro às 3. Então, a gente vai meditar sobre a história de José. Deixa eu republicar aqui. Oi, Elifa, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos meditar. Acabei de abrir, irmãos. Quem foi entrando vai dando tap-tap na tela. Quem foi entrando vai compartilhando. Quem foi entrando vai curtindo. Que a gente vai falar agora sobre o encontro de José com os irmãos dele ali no Egito. Gênesis capítulo 42, o título é: Os irmãos de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimentos no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Né? Quem sabe, José, ele tinha 11 irmãos, né? Então o irmãozinho mais novo de José, que foi o último filho da velhice ali de Jacó, ficou em casa, né? Que foi Benjamim. A Benjamim, porém, irmão de José, não deixou Jacó com seus irmãos, porque dizia para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Ou seja, para que cuidasse de José, de Jacó. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. E naquele tempo só o Egito havia mantimentos. Porque quando o faraó recebeu ali, lembra no capítulo 41, que faraó contou ali, né, que ele havia sonhado 7 vacas magras, 7 vacas gordinhas? Então, né, e as 7 espigas formosas, 7 espigas, vamos colocar 7 espigas feinhas? É Pai Senhor, pastor, tudo bem, feinhas? Então, aí só tô recapitulando a meditação de ontem, tá? Para quem tá entrando, a gente tá meditando Gênesis. E a gente tá na história de José. Estamos no capítulo 42, que é quando José reencontra os seus irmãos. Pai Senhor. E então, irmãos, é só para os irmãos recapitular. No capítulo anterior, no capítulo 43, José foi o quê? Ele foi ali promovido a governador, né? Ele foi ali consagrado a governador, recebeu um colar de ouro, recebeu uma túnica de linho, mas de um linho muito sublime, de um linho muito, né? Assim, do melhor linho que tinha naquele tempo. E também recebeu, Damares, de onde que eu sou Damares, gente? E recebeu também o anel de Faraó. Tô bem, pastor, pela honra e glória do Senhor. E recebeu também o anel de Faraó. E Faraó ainda disse mais para ele: acima de você só tem a mim que estou no trono. Ou seja, ele era mais do que um braço direito de Faraó. Ele era autoridade ali no Egito, né? Até aí os irmãos já se recordam, né? Quem estava acompanhando esses dias aí,
Até os irmãos se recordam aí a nossa meditação, né? Então vamos continuar? Capítulo 42, versículo 6. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. E só no Egito havia grãos, né? Porém, pois era o governador daquela terra, e ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram. Inclinaram-se a ele com a face na terra. Imagine você reencontrar os seus irmãos após 13 anos, não. Foi mais de 13 anos, porque quando José ele esteve perante a Jacó, não, perante a Faraó, ele tinha 30 anos, como consta no capítulo 41. Aqui, ó. Capítulo 41, versículo 46 diz assim: E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó. Ou seja, José ele foi vendido com 17 anos. De 17 a 30 anos, ele tinha o quê? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 13 anos. Ou seja, José ficou 13 anos na escravidão para ele ficar face a face com o Faraó, que foi quando veio a exaltação dele a governador. Até aí os irmãos estão entendendo, certo? Só que aí ele pegou, né? Interpretou os sonhos de Faraó. E aqui no capítulo 41 fala que José passou pelos 15 anos de bonança. Não, pelos 7 anos de bonança. Ou seja, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já foram mais 20 anos aí. E mais um ano de... que começou mais um ano de fome. No primeiro ano de fome foi quando ele reencontrou os irmãos dele. Então foi o quê? José levou em torno de 20 e poucos anos para poder reencontrar os seus irmãos. Até aí vocês estão conseguindo entender ali, né? A trajetória de José, da história de José. Certo? Se eu estiver indo muito rápido, e os irmãos me dão uma bloqueada aí que eu volto. Certo? Foram mais de 20 anos para ele reencontrar ali os irmãos dele. Porque ele foi, a última vez que ele viu os irmãos dele tinha 17 anos. Né? Exatamente, irmãos. Quando eu digo para os irmãos, e quando tá na palavra do Senhor que fala que um ano para o Senhor, que um dia para o Senhor como se fosse anos, muitos anos, é isso daí. E muitos anos para o Senhor como se fosse um dia, é isso que eu quero dizer. Porque foi mais de 20 anos para José reencontrar a família dele e para se cumprir a primeira profecia, o primeiro sonho de José. Qual foi o primeiro sonho de José? Que os irmãos dele estariam perante ele, não foi? Então, vamos continuar aqui. Gênesis capítulo 42, parei aqui no versículo 6. José, pois, era o governador daquela terra. Ou seja, José, ele era governador, né, da terra. E os irmãos de José vieram, inclinaram-se a ele com a face na terra. Quem lembra do primeiro sonho de José ali? Irmãos lembram disso? O primeiro sonho dele? Que eram 12 molhos de trigo. Quem lembra? José tinha 17 anos, e foi o primeiro sonho que ele teve ali. Era 12 molhos de trigo, e um desses molhos subia assim, né? Se elevava assim, e os 11 molhos estavam prostrados a esse daí. Já foi ali, irmãos, se cumprindo. Já estava ali, começando a se cumprir o primeiro sonho de José. Porque estava faltando um irmão. Benjamim ficou com os pais. Então ainda não tinha se cumprido ainda a primeira profecia. Tá? Só tinha 10 irmãos perante ele ali. Porque Benjamim, sendo o mais novo e sendo o último filho da velhice de Jacó, ele ficou. E aí, né? Pois José era o governador daquela terra, e ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram, inclinaram-se a ele com a face na terra. Olha a exaltação. Olha a exaltação, gente, que José recebeu ali. Os irmãos dele que venderam ele se inclinaram com a face no pó, em reverência a ele. Quando eu digo que Deus nos exalta em público, é isso que eu estou dizendo para os irmãos. Você sempre vai ser exaltado na onde você foi humilhado. Todas as passagens da Bíblia que eu fui lendo ali, sempre foram exaltadas onde foi humilhado. José, ele não só apenas foi exaltado. Os irmãos lembram ali no capítulo 41 que eu li para os irmãos ontem ali, que o segundo filho de José, cadê? Só um minutinho. Cadê? Só um minutinho. Primogênito, aqui, ó. E o nome do segundo
chamou Efraim porque disse. Aí José disse assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Lembra no capítulo 41 que a gente meditou ontem? Capítulo 41, versículo 52. E o nome do segundo filho chamou Efraim porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. É só Deus para fazer. Imagina ali, nesse tempo aqui no capítulo 41, José estava ali, irmãos, há mais de 20 anos ali. Quando ele teve o primeiro filho dele, o segundo filho dele ali. Quando ele teve o segundo filho dele, a palavra de Deus fala que quando ele teve o segundo filho dele, ele já entrou ali no primeiro ano depois, logo em seguida, de fome, que foi começou o primeiro ano de fome ali. Mas, vocês estão conseguindo entender? Depois que Efraim nasceu, acabou os 7 anos ali de fartura. José teve 2 filhos, no segundo filho dele ali, acabou os 7 anos dele de fartura. Então Deus foi tão misericordioso que nasceu ali, José constituiu uma família linda, né? Com a filha da Potifera. Construiu uma família linda com a filha de Potifera. Teve ali 2 filhos. Depois do segundo filho, José já iniciou ali o começo do primeiro ano da seca. Até aí os irmãos estão entendendo, né? Até aí os irmãos estão entendendo. E vou ressaltar mais uma vez. O nome de Efraim foi porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, Deus sempre vai fazer a gente crescer na terra da nossa aflição. Deus nos exalta, irmãos. Deus é tão grande que Ele nos exalta ali para provar que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que Ele fala, que Ele anda, que Ele é eterno. Que Ele é potente e presente, né? Então, foi o que Deus fez na vida de José. Vamos voltar para o capítulo 42? Eu voltei porque eu precisava falar para os irmãos aqui sobre essa exaltação do Senhor na vida de José. Vamos voltar ao capítulo 42, no versículo 7. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. Ou seja, José conheceu os irmãos dele, mas ele fingiu que não conhecia eles. Até porque José ele era governador. Certamente os irmãos deles deviam ter pensado o quê? Que José ia passar de todos esses anos aí, de mais de 20 anos. Deixa eu ver, era 30, 37. Foi no primeiro ano que começou a seca na terra. 37, 38 anos. Imagina você reencontrar ali os seus irmãos 38 anos. 38 anos foi a idade que José tinha. Mas ele encontrou os irmãos 20 anos depois. Mas sem encontrar os irmãos 20 anos depois. E você se lembrar de todo o trauma que você sofreu, de tudo que você passou. É tremenda essa palavra, né? Imagina você passar ali e reencontrar seus irmãos 20 e poucos anos depois. E os irmãos dele não reconheceram ele. Como é que ia passar na cabeça deles que aquele irmãozinho deles que eles venderam, que tinha 17 anos, estaria vivo e seria o governador do Egito? Nunca passaria pela mente deles a tamanha exaltação. E que estaria se cumprindo ali o primeiro sonho de José. Começou a se cumprir, tá? Não se cumpriu, porque eram 11 molhos. Então, só se cumpriu quando trouxeram Efraim. Aí, quando voltaram lá, os 11 irmãos. E os 11 irmãos se prostraram perante ele. Aí, sim, se cumpriu o primeiro sonho profético de José. Amém? Vamos seguir aqui. Nossa meditação da tarde, né? Vamos seguir com a nossa meditação. Tudo bem. Versículo 7, José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes, donde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Recapitulando, o Egito era o único lugar na face da terra ali, entre aquelas nações que havia mantimento. Por que havia mantimento? Porque depois que José interpretou o sonho, depois que Faraó colocou José ali como governador, José estocou. A palavra de Deus fala que foram tamanhos sacos, foram tantos sacos de trigo, tantos sacos que ele estocou, que ele nem sabia mais a quantidade que tinha. Não era uma quantidade incalculável. Tá? Se os irmãos quiserem ler, está no capítulo 41.
Tá no capítulo 41. Tá bom? Vamos continuar no versículo 8. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não os conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado. Acabei de falar dos sonhos. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles. E disse-lhe: Vós sois espiãs e viestes para ver a nudez da terra? E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimentos. Imagine, gente, olha o tamanho da exaltação. Gente, é muito forte a história de José na terra. É muito forte. Muito forte, mas muito forte mesmo. Veja o tamanho da exaltação. Você vendeu o teu irmão por causa da inveja. Vendeu o teu irmão porque o teu irmão, além de ser o filho mais amado de Jacó, ele era o filho mais obediente de Jacó. E foi um dos filhos da velhice de Jacó. E ainda Jacó deu a ele ainda o quê? Uma túnica que causou ainda mais inveja ainda entre os seus irmãos. Imagina você estar prostrado perante o irmão que você não está reconhecendo, o irmão que você vendeu por causa da tua inveja. E você está prostrado perante o teu irmão ali. É muito tremenda essa passagem, gente. Deus é maravilhoso. Olha o que Deus faz na vida. Quando eu digo para os irmãos que pode se passar anos, mas quando Deus nos exalta, Ele nos exalta, irmãos, é assim. É dessa maneira. Porque tudo que José passou, esse processo que José passou, foi para ele salvar a família dele da fome. Mas que é o que está acontecendo. Vamos seguir o capítulo 8? Capítulo 42, versículo 8. Então José retornou-se aos sonhos que havia sonhado e disse-lhes: Vós sois espiãs e vieste para ver a nudez da terra. Versículo 10. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimentos. Versículo 11. Todos os nossos filhos de um varão somos homens de retidão. Os teus servos não são espiãs. Versículo 12. E ele lhes disse: não antes viestes para ver a nudez da terra. Versículo 13. E eles disseram: Nós, teus servos. Imagina, você ter que... É que eles não sabiam ainda que era José, né? Então eles trataram ali o governador da terra como Senhor, né? Então, versículo 13. E eles lhe disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos. 12 irmãos. De um varão da terra de Canaã. E eis que aqui os mais... E eis que, ainda mentira, ó. E eis que os mais novos está com nosso pai hoje. Mas um já não existe. Ainda mentira ainda, né? Porque, na verdade, na cabeça deles pensaram que José havia morrido, né, irmãos? Então nunca ia passar na cabeça deles que aquele governador que estava ali na frente deles, e que eles estavam ali prostrados, com a boca no pó ali, em reverência, era o José. Então, amém. Vamos seguir. Capítulo 14, versículo 14. Estou com o capítulo na cabeça. Versículo 14. Gente, para quem tá entrando agora, a gente tá meditando, tá? A palavra da tarde, a gente tá seguindo aqui a história de José. Estamos no capítulo 42, tá bom? Faz alguns dias já que a gente está nessa meditação. Vamos lá? Versículo 14. Então eles disseram: Isso é o que vós tenho dito, dizendo que sois espiãs. Versículo 15. Misericórdia, um capítulo na cabeça. Nisto seis provados pela vida de Faraó. Não sereis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Ou seja, José e... Meu Deus, qual é o nome do outro irmão dele mais novo? É Efraim? Não, Efraim era o filho de José. Benjamim. Perdão, meus, porque Benjamim e Efraim é muito parecido. José e Benjamim eram filhos de uma das esposas ali, né? De uma das mulheres que Jacó tomou posse, né? Para si. Então, eles eram filhos de uma mãe. Então, o que era irmão dele ali, considera de José ali legítimo, vou colocar como legítimo por quê? Porque eram filhos dos mesmos pais, não eram meio-irmãos, era Benjamim. Então José pegou e decretou que era para ele voltar com o irmão mais novo, que era para voltar com Benjamim. A gente parou no versículo 16.
Não, versículo 15. Vamos ler de novo o versículo 15. Neste sereis provado, né? Provaram os irmãos dele. Pela vinda de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Mandou chamar quem? Benjamim. Que era o irmão ali de Moisés. Gente, tô com Moisés na cabeça que eu tava fazendo uma outra ministração. Que era o irmãos ali de José. Versículo 16. Envia um dentre vós que traga vosso irmão, para vós ficares presos. O que aconteceu? José prendeu os irmãos dele e só ia soltar quando trouxessem Benjamim. Irmãos, vamos continuar, porque o capítulo 42 ele é um pouquinho grandinho também, que nem o 41. Benjamim. Onde que a gente estava ali? Tá, 16. Versículo 17. E pôs-los juntos em guarda 3 dias. Ou seja, eles ficaram presos 3 dias. Foram 3 dias que os irmãos de José ficaram presos. Porque só seriam libertos quando trouxessem Benjamim. Que é o filho mais novo. O filho mais novo da velhice de Jacó. Versículo 18. E ao terceiro dia, disse-lhe José, fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. 19. Se sois homens de retidão, que fiquem um de vossos irmãos presos na casa da vossa prisão, e vós ide levai trigo para a fome de vossa casa. Aí ele pegou, ficou com um irmão preso, que foram 10, então foram 9 voltaram para a casa de Jacó com os mantimentos. Mas isso foi depois de 3 dias. Até os irmãos estão conseguindo entender? Escreve aí, irmãos. A irmã Irene, pode ser, ó. Até aí os irmãos estão conseguindo entender, né? Vamos recapitular até onde a gente leu aqui no capítulo 42. Capítulo 42 é o que? José reencontra os seus irmãos. Né? Os irmãos de José descem até o Egito. Eu coloquei esse título, mas o título verdadeiro é Os irmãos de José descem até o Egito. Os irmãos de José saíram ali da terra de Canaã e foram para a terra ali do Egito, aonde José era governador. Até os irmãos estão entendendo, né? Exatamente. Até os irmãos estão entendendo. Se tiverem com dúvida, pode parar, pode falar que eu dou uma parada. Só estou recapitulando o capítulo 42. José reconheceu os seus irmãos e José ainda questionou onde que estava o menor, né? Onde estava o mais novo, que era Benjamim, que era o filho de Jacó com a mãe de José. Ou seja, Benjamim era o irmão mais novo de José ali, porque era filho de Jacó com a mãe de José. Até os irmãos entenderam perfeitamente. Amém? Alguma dúvida? Se tiver, coloca nos comentários. Os irmãos de José se prostraram perante ele, mas não o reconheceram. E José tratou eles como se não conhecessem também. Até os irmãos estão entendendo. José deixou os seus 10 irmãos presos ali por 3 dias no cárcere. E depois libertou 9, mandou que fossem esses 9, depois de 3 dias, levassem alimentos até Canaã, até Jacó, para que eles não passassem, né? Para que cessasse a fome deles, a fome da casa deles. Enquanto isso, ficou um dos irmãos de José ali no cárcere. No capítulo 42, o versículo 20, a gente continua que diz assim: E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Ou seja, ele queria ali que trouxessem Benjamim para com eles, e que ainda seria verificado ali as palavras deles, se era verdade. Se eles não estavam sendo ali, que os irmãos de José estavam sendo testados, se eles não estavam sendo espiões. Certo? Versículo 21. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava nós. Porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. Ou seja, eles estavam citando ali, falando de José. Imagina você estar falando, imagina os seus irmãos que não te reconhecem, estar falando para você que a angústia que está acontecendo na família deles é por causa do que eles fizeram contra você. Estão conseguindo entender? Os irmãos de José falaram para ele que por causa do que eles fizeram ao outro irmão deles, que supostamente havia falecido, Deus estava pesando a mão.
Imagina você sendo o irmão que não morreu, sendo o irmão que foi vendido, sendo o irmão que Deus exaltou e colocou como governador do Egito, e escutar os seus irmãos reconhecer que a angústia que tem passado, que eles acreditavam que a angústia que eles estavam passando era por causa do que eles fizeram com José. Gente, vocês querem exaltação maior do que essa? Deus colocar ali os que te venderam, os que te humilharam, os que pegaram e falsificaram a tua morte, porque foi o que eles fizeram para Jacó. Pegaram a túnica de José, a túnica tão linda que Jacó deu para José, que foi mais um motivo das invejas deles ali. Sujou de sangue e disse para Jacó que supostamente um bicho o tivera atacado e que José não estaria mais à face da terra. E a palavra de Deus fala que Jacó chorou, que Jacó sofreu. Mas sofreu, mas sofreu, mas sofreu, mas sofreu muito, porque como nos relata no capítulo 37, no versículo 3, né, na verdade do 1 até o 3, nos relata ali que José tinha 17 anos quando ele recebeu a túnica e quando ele foi vendido para o Egito. Vamos voltar aqui para o capítulo 42 de Gênesis, versículo 21, vamos repetir o que os irmãos falaram para José. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nós rogava, nós porém não o ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. 22. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: não vô-lo dizia eu, dizendo: não pequeis contra o moço, mas não ouvistes. Rubens foi o que intercedeu pela vida de José ali. Quando os irmãos de José queriam deixar ele na cova para morrer, Rubens intercedeu. Quando os irmãos de José quiseram vender José ali para Potifar, Rubens intercedeu. E aí Rubens falou aqui, ó, no versículo 22. E Rubens respondeu-lhes dizendo: não vô-lo dizia eu, ou seja, eu não disse, né? Não pequeis contra o moço, mas não ouviste, ou seja, ele pegou e intercedeu por José naquele momento e falou para eles não tratarem José assim, para eles não fazer isso com José. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Ou seja, ele deixou bem claro que tudo que estava acontecendo ali em Canaã, que era onde Jacó habitava com a sua família, na cabeça deles, tudo que estava acontecendo ali, toda essa angústia, toda essa fome que a família dele estava passando era por causa do que eles fizeram na vida de José. A paz do Senhor, Leonardo, porque na cabeça deles era a mão de Deus que estava pesando sobre eles. Amém? Até aí os irmãos estão entendendo. Versículo 23. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. 24. E retirou-se deles e chorou. Depois, né? José se retirou depois perante os irmãos dele e chorou. Porque, gente, imagina a estrutura de José ali, de ver perante ele os 10 irmãos que venderam ele, os 10 irmãos que foram o motivo da aflição dele naquela terra. Porque José passou ali, irmãos, anos de aflição ali na terra do Egito. Foram anos. Até José ser exaltado, irmãos, foram 13 anos que ele passou sendo escravo. Foram 13 anos que ele passou no cárcere preso. Então, se vocês estão entendendo ali a estrutura que José teve que ter para estar perante aquelas pessoas que foram o motivo de ele ter passado por todo aquele deserto, de ele ter passado por toda aquela tribulação, e ele se manter ali com postura porque ele era o governador. Imagina ele na postura ali, irmãos, tá ali nos comentários. Imagina ele na postura ali como governador. E ele tá ali perante os irmãos dele. Pois é, irmãos, é muito tremenda essa palavra, né? É muito forte. Essa palavra, gente, palavra de José é pra você sentar, pegar um dia ali, ó, meditar capítulo por capítulo, como eu tô fazendo com os irmãos. Porque é uma mensagem, Pai do Senhor, irmão Jefferson, Deus abençoe, que nunca falte, né?
na tua casa, que Deus te devolva 10 vezes mais, tá bom? É muito forte. E no capítulo 42, no versículo 24, diz assim: e retirou-se deles e chorou. José saiu da presença deles ali e chorou. Eu imagino, irmãos, ali José chorando. Eu imagino ali José sofrendo. Irmãos, para comigo e medita. Para comigo e medita. Vamos tentar nos colocar no lugar de José ali. Você está perante ali aqueles que te venderam, aqueles que te humilharam, aqueles que você implorou para que não fizesse. E ele se lembrar que aqueles 13 anos que ele passou preso, que foi humilhado, que foi acusado por algo que não fez. Foi caluniado pela esposa de Potifar. Porque a esposa de Potifar caluniou ele, né? Dizendo que ele tentou tocar nela, dizendo que ela se ofereceu para ele e ele rejeitou ela não apenas uma vez, mas muitas vezes. Exatamente, meu Leonardo. Perdoar uma pessoa já é difícil. Imagina, a gente tem que perdoar o nosso esposo, perdoar o nosso namorado, perdoar a nossa mãe, nosso irmão em Cristo, nosso vizinho. Quem tem nos acusado, quem tem nos caluniado já é difícil. Imagina você ter que perdoar 10 irmãos para você perdoar. 10 irmãos. Cadê minha água? É muito difícil. Ai, acabou a água. E não é pra ser fácil. E aí ele deu as costas e ele chorou. A palavra de Deus fala, ó. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes. Tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Gente, quem lembra, eu quero achar o versículo aqui para falar para os irmãos. Simeão, se não me falha a memória, posso estar errada. Se eu estiver errado, por favor, me corrigem. Porque estamos aqui para poder meditar a palavra do Senhor, estamos aqui para aprender. Não sou melhor que ninguém, longe de mim querer ser. Né? E se não me falha a memória, irmãos, eu tô voltando aqui no capítulo 37, que foi quando eles venderam José. Se não me falha a memória, foi Simeão que teve a ideia de vender ele. Deixa eu só dar uma olhadinha pra ver se eu não tô falando errado. Se não me fala, o pastor Luan, se o irmão lembrar, o irmão me ajuda, pastor Luan. Eu não lembro se foi Simeão que teve a grandiosa ideia de vender José. Ou foi ele que teve a ideia de lançar ele na cova? Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver, 87, eles estavam no rebanho, né? Eles foram lá. E aí, mas só um minutinho que eu tô procurando aqui. Ah, tá. Rubens intercedeu para que não matassem ele. Capítulo 37, versículo 22 diz assim. Também lhes disse Rubens, não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Amém. Rubens intercedeu para que não o matassem. Eu não lembro se foi Simeão que teve a ideia para que vendesse-o. Mas amém, irmãos, depois eu dou uma outra meditada para saber qual foi o irmão que teve a ideia de vender ele. Que teve o irmão abençoado que teve a ideia de vender José, tá? Então vamos lá. Capítulo 42, Gênesis, capítulo 42, no versículo 24 diz assim: e retirou-se deles e chorou, depois tornou a eles, ou seja, José saiu da presença dos seus irmãos, foi chorar, depois ele voltou na presença dos seus irmãos ali e falou para eles, e falou-lhes, tomou Simeão dentre eles, ou seja, tirou, né, mandou prender Simeão e amarrou perante os seus olhos, né, mandou prender Simeão e amarrou eles ali perante os seus olhos e disse que era para eles voltar ali para Canaã, para com seu pai, levar os mantimentos, porque estavam ali passando fome, levar mantimentos ali para a casa deles e voltar com Benjamim. Amém? Vamos lá pro versículo 25 do capítulo 42 de Gênesis.
O título é, aí começa o título. Os irmãos de José voltaram ao Egito, né? Eles foram lá e depois eles voltaram. Versículo 25. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um do seu saco. E lhes disseram, lhe dessem comida para o caminho. E disseram assim, e carregam o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Aí eles foram embora. Vamos só fazer um desfecho mais fácil de entender. Foram embora, né? Eles foram embora. E abrindo um deles o saco para pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque... Ou seja, gente, vamos parar aqui, para os irmãos entenderem. O que José fez? Os irmãos de José foram enviados por Jacó ao Egito, só para os irmãos entenderem, ao Egito, para comprar mantimentos. Amém? Até aí os irmãos entenderam, certo? Só que o que José fez? Além de José dar para ele os mantimentos proporcional ao dinheiro que foi pago, dentro de um saco, José colocou o dinheiro deles lá. Ou seja, José ainda abençoou a família dele. Ele não permitiu que a família dele pagasse pelo trigo, pelos grãos. Irmãos, vocês querem exemplo maior de perdão do que esse? De você, além de perdoar os seus irmãos, você ainda abençoar os seus irmãos? Porque foi o que José fez. José abençoou os irmãos dele. O dinheiro que eles foram ali gastar para comprar alimentos para a casa deles, José devolveu. Estão entendendo? Irmão, só um minutinho que eu vou olhar o WhatsApp aqui rapidinho. Rapidinho, fica aí, rapidinho. Estão entendendo? Vocês querem um exemplo maior de perdão, fora o nosso exemplo de Jesus, né? Que Jesus perdoou todos os nossos pecados. Antes que entre alguém aqui na live e comece a falar aqui, né? Tá esquecendo de Jesus, Imael? Não, não estou esquecendo. A gente tá meditando sobre José. Certo? Nossa meditação às tardes aqui tem sido sobre José. Então, imagina, irmãos, mais um exemplo ali de perdão. Que além de ele dar para ele os alimentos, fornecer para ele os alimentos, para a família de José não passar fome, ele ainda devolveu o dinheiro, porque os irmãos de José foram ali como se na cabeça deles eles haviam pagos por aqueles mantimentos. Mas não. Ele pegou e colocou em um dos sacos ali todas as moedas que eles haviam pagos de volta. Amém? Versículo 28. E disse a seus irmãos, devolveram o meu dinheiro e o mesmo aqui o meu saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro, que é isso que Deus tem feito? Vamos ler de novo? A segunda parte. Que é isso que Deus tem feito? Devolveram o meu dinheiro e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Eles ficaram maravilhados, dizendo uns aos outros, o que é isso que o Senhor tem feito? O que é isso que o Senhor tem feito na nossa vida? Ele nos abençoou. Né? Vamos colocar assim, que fica mais fácil de entender? Vamos colocar que os pensamentos deles foram isso? Ele nos abençoou? Deus nos abençoou? 29. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo, o varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espiãs na terra. Porque José, ele foi muito firme com os irmãos dele, ele falou com muita autoridade com os irmãos dele, e tratou eles como fossem espiãs, como se fossem espiãos. Né? Ele era o governador do Egito. Então, todo mundo que chegava lá, ainda mais, imagina, ele como governador, chega ali os irmãos dele ali, são espiãos. São espiãos e querem fazer mal aqui contra o meu povo. Ele era o governador. Acima de José só existia Faraó. Faraó no trono, José era a segunda maior autoridade do Egito. Amém? Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? A paz do Senhor para quem está entrando.
Versículo 31. Mas dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espiãs. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um não é mais, e o mais novo está longe com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o senhor da terra, eles estão se referindo a José, tá? Quando eles falam aqui. E aquele varão, eles estão contando a história para Jacó. E aquele varão, o senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e parti. Paz, Senhor, meu Marcelo. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiãs. Só que assim, José, no capítulo 42, quando a gente começou a ler aqui no 42, a gente viu ali que José estava aprovando o irmão deles. Mas só que era mais que uma aprovação, porque José queria, na verdade, ver Benjamim. Amém? Ele queria rever Benjamim, porque Benjamim era o filho da mãe de José com Jacó. Ou seja, Benjamim e José, eles eram irmãos, vamos colocar como irmãos puros? Não eram meio irmãos. Eles eram irmãos puros, de um só pai e de uma só mãe. Então o coração de José clamava por ver Benjamim. Até porque Benjamim, quando José foi vendido, Benjamim ele era mais novo ainda que José. E ele não compactuou com aquele mal. Benjamim não se compactuou com a venda de José. Não se compactuou com a humilhação que José passou. Então o amor que José sempre teve pelo irmão dele nunca mudou. Vamos pensar que José poderia sim. Gente, José também era humano. Humano que nem você. Vamos pensar ali que José, obviamente, deve ter ficado magoado com os outros irmãos dele. Com os outros 10. Mas Benjamim, não. Benjamim não fez mal nenhum para ele. Benjamim não compactuou com a venda de José, com a humilhação de José. Então, Benjamim, ele não foi, né, o que compactuou ali com a aflição de José. Amém? Vamos continuar? Versículo 34 diz: e trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiãs, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. Amém? Versículo 35. E aconteceu que despejando ele os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro do seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seus pais, e temeram. Olha a prova, gente. Vamos lá. Os 10 filhos de Jacó foram enviados por ele, né, por Jacó, ao Egito para comprar mantimentos. Cada um com seu dinheirinho ali para comprar os saquinhos de mantimento. Até aí tudo bem. Irmãos, estou indo muito rápido, irmãos, estou conseguindo entender, certo? Por isso que estou voltando e estou sempre recapitulando. A gente está meditando a palavra do Senhor. O que José faz? José, como governador, simplesmente entrega a cada um o seu saco, né? Manda entregar o seu saco ali. Porque na cabeça dos seus irmãos, eles estavam pagando por aquele saco de grãos, por aquele trigo. Só que dentro de cada saco tem ali as suas trouxinhas com dinheiro. Ou seja, José abençoou ainda os seus irmãos. Entregou para ele ali o saco com o mantimento e ainda devolveu todo o dinheiro. Ou seja, ele abençoou, ele deu os mantimentos para os seus irmãos. Só que seus irmãos não sabiam disso. Na cabeça dos seus irmãos, perante a Jacó, perante a volta, ao retorno ali de Canaã, que era onde a família de José habitava. Eles haviam comprado. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos lá. Versículo 36. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado, José já não existe e Simeão não está aqui. Né? O que aconteceu? Olha na cabeça de Jacó. José morreu, porque para ele José havia morrido. E Simeão estava preso, porque José mandou prender Simeão, até que trouxessem Benjamim.
Imagina o coração de Jacó. Pronto, perdi mais um filho. Já perdi José, que um bicho supostamente havia o atacado. Porque esse foi o teatro que os irmãos de José fizeram. E Simeão foi preso. Coração de Jacó já estava lá. Pronto, vou perder mais um filho. Vou perder mais um filho. Né? Continuando a parte B do versículo 36, do capítulo 42 de Gênesis. Eis que Simeão não está aqui. E agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim? Exatamente, totalmente agoniado. Gente, imagina o coraçãozinho ali, ô irmão Marcelo. Imagina o coraçãozinho ali, irmãos, de Jacó, de como é que tava. Pronto, vou perder Benjamim também? Vou perder mais um filho? José perante a Jacó estava morto. Simeão preso. E ainda requereram Benjamim, o mais novo da casa. E o filho da sua velhice também, tá? Mas o último filho da sua velhice? É ou não é? Só por Deus, né, irmãos? E aí, versículo 37. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazê-lo. Damo em minha mão, e não tornarei a trazer. 38. E ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. E se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fostes, fazei destes minhas cas, com tristeza a sepultura. Gente, vamos parar aqui pra gente meditar. Vamos voltar lá. No versículo 36, Jacó estava ali totalmente angustiado, totalmente desfalecido, porque ele lembrou que tinha perdido José e que aí Simeão já estava preso e ainda o governador requeriu Benjamim. Ou seja, não bastava ele. Vamos colocar no lugar de Jacó. Jacó deve ter questionado com Deus, falar: Senhor, o Senhor já me retirou o meu filho tão amado, meu filho mais amado que foi José. Já tirou a vida dele. Agora o meu filho Simeão está preso. E o Senhor ainda quer o meu filho Benjamim? Gente, coloca-se no lugar de José. Imagina ali o desespero. Coloca-se no lugar de Jacó. Imagine o desespero de Jacó, gente. Imagine na cabeça de Jacó como estava o desespero na mente dele. Falar: pronto, vou perder o Benjamim também. Agora não será só um filho que eu vou perder. Um filho se tornou 2, porque primeiro foi José, depois Simeão, agora Benjamim. Pronto, vou perder 3 filhos. Mas fazer o quê? Ele tinha que cumprir essa palavra, porque era o quê? O governador do Egito. Não era qualquer pessoa que estava requerendo a presença de Benjamim. Era o governador do Egito. Versículo 38. Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto. Eu estava falando de José. E só ele ficou. Ou seja, vamos lembrar para os irmãos que estão entrando agora. Benjamim e José eram filhos de Jacó com uma esposa. Então, eles não eram meios irmãos. Benjamim e José não eram meios irmãos. Eles eram irmãos puros, com Jacó e com a mãe deles, certo? Porém, José tinha outros meios irmãos que Jacó teve outras esposas. Até aí os irmãos entenderam, certo? Até aí os irmãos entenderam. Então, na cabeça de Jacó, o quê? Já perdi um filho, que foi José. Agora eles querem o outro filho, Benjamim. Aí no versículo de 38, vou ler novamente. Não descerá meu filho convosco, porque o seu irmão é morto. Ou seja, não levarão Benjamim, não irão levar Benjamim, porque o irmão dele já é morto. Ou seja, porque José já morreu, agora vocês querem Benjamim? E só ele ficou. E se lhe sucede algum desastre no caminho,
Por onde fostes, farei descer minha casa com tristeza à sepultura. Ou seja, eu morrerei de tristeza. Se levarem Benjamim até o governador e acontecer alguma coisa nesse caminho, no decorrer desse caminho, eu morrerei de tristeza. Porque sepultura significa morte, né, irmãos? Sepultura é o lugar onde que é o quê? Sepultado o corpo, sepultado alguém. É na onde se habita a morte. A pessoa já morreu e coloca ali a pessoa. Certo? Até aí os irmãos têm entendido? Alguma dúvida? Eu vou fazer, irmãos, o capítulo 43 até o 14, tá? Vamos deixar capítulo 43 até o versículo 14. O versículo 15 em diante, a gente vai deixar pra amanhã, porque minha garganta tá doendo. E eu tomei um banho gelado ontem, irmãos, que ontem eu fiquei numa prova. Nossa, e aí tá doendo tudo aqui, minha garganta. Vamos lá. Capítulo 43 de Gênesis. Abre a sua Bíblia, quem puder abrir, acompanha aí. Os irmãos de José desceram outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tomai, comprai-nos um pouco de alimento. Ou seja, acabou todos aqueles mantimentos, voltou novamente os filhos de Jacó perante José, que era o governador, para comprar mais mantimentos. Mas Judá respondeu-lhe dizendo, fortemente, nos protestou aquele varão, dizendo, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Ou seja, Judá simplesmente clamou lá, né? Os brancos gritou dizendo, vamos colocar gritou dizendo? Porque era desespero. Vamos colocar lá na cabeça de Judá? Vamos mudar, vamos colocar numa forma que a gente possa entender? Pai, não podemos voltar ao Egito. Porque aquele senhor, aquele governador, disse que só poderíamos retornar se levássemos Benjamim. Agora fica mais fácil de entender, né, irmãos? Se levássemos Benjamim. E aí o versículo 4 diz assim, se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Ou seja, os irmãos de José tinham medo de voltar para o Egito sem Benjamim e eles serem enforcados ou serem presos. Por quê? Porque já tinha Simeão lá, né? Simeão estava preso todo aquele tempo. Simeão estava preso todo aquele tempo lá. E José estava esperando eles voltar com Benjamim. Versículo 5. Mas se não o enviares, não desceremos, porque aquele varão nos disse, não vereis a minha face. Ou seja, eu não verei vocês enquanto vocês não trouxerem o filho mais novo, não trouxerem Benjamim. E disse Israel, porque vieste tal mal fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão. Ou seja, por que você falou que tinha outro irmão? Questionou, né? Por que vocês falaram que vocês tinham outro irmão? Eles podiam ter falado, ó, somos em 10 irmãos e estamos aqui. Mas os irmãos de José não mentiram perante o governador, não mentiram perante José. E falaram, olha, somos 12 irmãos, um deles já não está mais conosco, um deles já morreu, e o mais novo ficou em casa. Aí eles foram repreendidos aqui. Porque vocês abriram a boca e falaram que tinha mais um irmão. Ou seja, já colocaram ali com os irmãos de José, repreendendo eles, dizendo, é culpa de vocês. Vocês são os culpados se o governador sabe que vocês têm mais um irmão. Versículo 7. E eles disseram, aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras, podíamos nós saber que diria, trazei-vos vosso irmão? Ou seja, a gente ia saber que o governador ia mandar trazer mais um irmão? Versículo 8. Então disse Judá a Israel, seu pai,
Envia o jovem comigo, levantar-nos nos emos, e iremos para que vivamos e não morramos. Nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Ou seja, Judá, ele simplesmente disse: me envia, deixa que eu vá com o jovem. Deixa que eu leve o jovem. Né? Eu levo o jovem, que aí ninguém mais morre, ninguém mais é preso, porque estavam temendo para a vida deles. Versículo 9. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requerás. E se eu não trouxeste e não o puseste perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não vos tivesse detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai, pois que assim fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirras, terrepinto e amêndoas. Ou seja, eles levaram para José os presentes, né? Bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirras e amêndoas. E tomando em vossas mãos dinheiro dobrado, né? Ou seja, vocês levaram uma quantidade para comprar mantimentos aquela vez, da segunda vez eles estavam levando o dobro daquelas moedas. Eu parei no versículo... E no versículo 12. E o dinheiro que tomou na boca dos vossos sacos, tomai e levai em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levando-vos a voltar aquele varão. E Deus Todo-Poderoso, vós de misericórdia diante do varão. Vós dei misericórdia diante do varão, para que deixai vir conosco vosso outro irmão, e Benjamim e eu. E for desvilhado ficará. Vamos lá, para os irmãos entenderem. A primeira vez que os filhos de Jacó foram para o Egito, foram os 10. Até os irmãos estão entendendo, certo? Primeira vez que eles botaram o pé no Egito lá para comprar grãos, foram 10. Desses 10, um deles ficou preso. Simeão ficou preso e 9 voltaram para a casa de Jacó. A ordem foi dada aos filhos de Jacó que trouxessem Benjamim, o filho mais novo e o filho de José, e o irmão de José. Até aí os irmãos estão entendendo. Perfeito. Alguma dúvida? Até os irmãos estão entendendo. Só que, Pai Senhor, irmão Thales, amém. Que uma abençoe a tua vida também, viu, irmão Thales? Só que o que acontece? Agora, cadê o nome do irmão aqui? Só o que acontece? Só um minutinho que eu tô tentando lembrar qual era o nome do filho que voltou. Porque voltou apenas Benjamim e um outro irmão. Não voltaram os 9. No caso seria 10, né? Porque Benjamim tinha ficado na casa de Jacó. Enfim, voltou lá um dos irmãos de José, mais Benjamim, que era o mais novo. Aí eles voltaram. Gente, só um minutinho aqui. Que agora que eu vi. Eu não coloquei nenhuma meta aqui. E o TikTok vai me encher o saco de novo. Só um minutinho, irmãos, é rapidinho, tá? Porque senão depois eu fico bloqueada. Semana passada eu fiquei 3 dias bloqueada porque eu não pedi meta, não pedi nada pros irmãos. E aí, isso daí, nossa, me deixou muito triste. Aqui, ó. E eu não quero ficar bloqueada novamente porque a gente tá fazendo
Essas tardes está sendo para meditação da história de José. E tem sido uma bênção. E aí eu não quero ficar sem fazer live novamente, né? Então, se eu sou obrigada a colocar meta, eu coloco meta. E se Deus quiser abençoar, Deus abençoa. Só um minutinho. Prontinho, irmãos. Coloquei a meta aqui. Uma meta bem simbólica. Só pra eles verem que eu coloquei aqui na live. Tá? Quem sentir de Deus de abençoar, tá bom, irmãos? Ó. Quem sentir de Deus de abençoar, eu coloquei 10 fogos de artifício. Exatamente, irmão Thales. Eu fiquei bloqueada, irmão Thales. Porque o irmão Thales, vários irmãos que me acompanham aqui fazendo live, que eu faço live à noite. 11h30 da noite. Né, o que aconteceu, irmãos? Eu não tenho o hábito de ficar pedindo, irmãos, me dá presente, irmãos, e sei lá o quê. Irmão Thales não deixa eu mentir. Eu não fico pedindo presente. Até as batalhas, eu abro batalhas ali. Eu sempre falo, irmãos, quem puder abençoar, amém. Quem não puder, amém. Só que o que aconteceu? Eu fiquei com bloqueio de 3 dias, sem poder fazer live. A agência começou a me cobrar. Porque, obviamente, o TikTok deve ter cobrado eles. A agência começou a me cobrar e o TikTok pegou e me deixou aí com bloqueio de 3 dias. Então, irmãos, quem puder me abençoar, tá? Quem puder me abençoar, abater pelo menos 2 metas dessa daqui, ó, que são bem baixinhas, tá? Eu coloquei aqui a meta bem baixinha, 50 rosinhas, 20 fogos de artifícios e 2 bonezinhos. Quem puder abençoar, amém, tá? Porque senão eu vou ficar bloqueada de novo e eu não sei. E eu não sei se vai ser uma semana dessa vez ou vai ser mais 3 dias novamente. Tá bom? Aí agora eu tô sendo obrigada, irmão Thales, a todo dia entrar e falar de meta e pedir para que os irmãos me ajudem com a meta. Pra mim ficar bloqueada de novo. Porque, olha, tá só pela graça de Deus. Deus abençoe, viu, irmão Thales? Que Deus abençoe cada um irmão que tá ajudando e que nunca falte na tua casa, que Deus devolva 10 vezes mais, tá bom? Vamos voltar aqui, irmãos? Vamos voltar aqui. Já coloquei a meta, que eu esqueci. Gente, faz 1h02 que eu tô fazendo live, que a gente tá meditando aqui, e eu não coloquei a meta. Misericórdia. Eu esqueci totalmente. Fui olhar agora que apareceu ali. Coloca uma meta. Eu fiquei... Apareceu notificação pra mim. Coloque uma meta. Eu fiquei... então tá, né? Mas amém. Vamos voltar. Né? Só um minutinho. A gente parou. Amém. E volta ali. O Benjamim e mais um filho de Jacó perante a José, o governador. Eles voltaram, né? Voltaram ali e levaram presentes ainda, né? Levaram presentes ainda ali para o governador, né? Para agradar o governador e para que eles não pesassem a mão sobre eles, né? Porque já tinha um filho preso, Simeão já estava preso e o governador queria Benjamim. Então, amém, né? Vamos lá. Capítulo 43, versículo 15. 43, versículo 15. Os irmãos de José jantam com ele. Vamos lá. E os varões tomaram aqueles presentes e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim. E levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa e mata as reses. E prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões por quanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Ou seja, os irmãos dali de José né, tiveram medo,
Benjamim e o outro irmão que voltou ali tiveram muito medo, porque José devolveu para eles ali junto no saco com a primeira vez que eles vieram, colocou dentro do saco ali com eles ali o dinheirinho deles que eles haviam usado para pagar. E aí eles ficaram com medo, falaram assim, pronto, já está, né? Já está aqui né? Colocando a mão sobre a gente, já está aqui, né? Tratando com a gente por causa das moedas que estavam no nosso saco. Então eles temeram muito pela vida deles, eles temeram muito ali que o governador viesse fazer algum mal, né? E aí eles pegaram e falaram aqui, cadê no versículo? No versículo 18. Temeram aqueles varão, porquanto foram levados à casa de José, e diante por causa do dinheiro que da outra vez voltou aos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar. Ou seja, eles sentiram que o governador estava incriminando eles. E cair sobre nós para que nos tome por servos e nossos jumentos. Ou seja, para que nos tome como escravos e que peguem os nossos jumentos. Por isso chegaram-lhe ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram ali, irmão, só um minutinho. E disseram ali. Eu parei no versículo 20. Ai, Senhor meu, certamente descemos dantes, né, de diante a ti, a comprar mantimentos. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrimos os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco. Nosso dinheiro por ser peso, e tomamos a trazê-lo em vossas mãos. Ou seja, voltamos aqui, Senhor, para devolver o dinheiro que estava no saco dos nossos mantimentos. Ou seja, eles estavam se justificando, porque eles pensavam que eles seriam ali condenados, incriminados, né? Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimentos. Ou seja, Senhor, estamos devolvendo o dinheiro que estava nos nossos sacos e trouxemos também um outro dinheiro para comprar mantimentos. Ou seja, eles estavam querendo ali esclarecer um mal entendido, porque ao ver deles, dos irmãos de José, eles estavam sendo incriminados. E eles temiam que eles pudessem ser escravizados, né? Versículo 23. E ele disse, paz seja convosco, não temais o vosso Deus e o Deus de vosso pai. Vós tem dado um tesouro no vossos sacos e vosso dinheiro que chegou a mim e trouxe-lhes fora a Simeão. Ou seja, vamos traduzir aqui esse versículo? Vamos traduzir aqui para os irmãos. Que a paz esteja convosco, a paz do vosso Deus e a paz do Deus do vosso pai. Ou seja, e a paz de Jacó, do Deus de Jacó também esteja com vocês, tá? Eu tenho dado a vocês esse tesouro, eu tenho dado a vocês essas moedas. E traga Simeão, ou seja, Simeão foi o irmão que ficou preso. Traga Simeão para mim. Traga Simeão novamente. Aí comeu ali na mesa. Simeão, Benjamim, o outro irmão ali, que eu esqueci o nome, que foi apenas um que voltou ao Egito. Ou seja, os 3 irmãos de José comeram com ele na mesa ali. Versículo 24. Pois levou o varão aqueles varões à casa de José e deu-lhes água, lavaram seus pés, também deu pasto aos seus jumentos e prepararam o presente para quando José viesse, para meio-dia, porque tinham ouvido que ali havia de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão e inclinaram-lhe a eles até a terra, ou seja, eles se prostraram perante ele ali, né, em reverência. E ele lhes perguntou como estava, e ele perguntou, aí José foi e perguntou, como está o seu pai?
O velho de quem falastes está bem? Ainda vive? Perguntou sobre Jacó. Aí José perguntou sobre Jacó. Como é que está o seu pai? Aquele velho que você falou dele, ele ainda vive? E eles disseram, bem. E eles lhe disseram, né? Bem, está o teu servo. Nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram em reverência. Né? Em reverência. E eles levantou os olhos e viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Pois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. Aí imagine, gente, a emoção de José. Gente, vamos colocar no lugar de José. Imagine José ali olhando para Benjamim, o irmão dele. O irmão puro dele. Eu falo irmão puro porque é o irmão dele de Jacó com a mãe dele, tá? Não era um meio-irmão. Imagina o irmão puro dele ali, ele olhando ali o irmão dele, o único irmão que não se compactuou com o que aconteceu, o único irmão que não estava presente quando José foi vendido, quando José passou por toda aquela aflição, porque ele foi vendido. Imagina a alegria do coração, gente. Vamos imaginar a alegria de José ali de ver Benjamim. Após mais de 20 anos sem ver Benjamim. Imagina a alegria dele. A alegria, como estava o coração quentinho. Creio eu que o coração de José naquele momento estava quentinho. Que, no entanto, José pegou e falou para ele: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se porque o seu íntimo moveu-se para seu irmão e procurou onde chorar. Aí José saiu correndo para ele chorar, porque ele ficou ali, ó, abalado, estremecido por estar diante do seu irmão. E entrou na câmara e chorou ali. Aí José novamente saiu ali perante dos seus 3 irmãos, que estavam ali reunidos, né, ali para comer com ele, e chorou numa câmara. Imagina ali, irmãos, o quanto José deve ter soluçado de chorar. Imagina ali, irmãos, o quanto José deve ter chorado tanto na presença do Senhor, deve ter agradecido a oportunidade de ter visto Benjamim mais uma vez naquela terra, porque eram mais de 20 anos que ele não viu o irmão dele. Gente, essa palavra de José, ela é tremenda. Ela é tremenda. Para quem tá entrando agora, irmãos, eu estou fazendo meditação sobre a vida de José todos os dias. Então, a gente já está no capítulo 43, onde José reencontra Benjamim, tá? Hoje a gente vai terminar no 43 e amanhã a gente começa o capítulo 44, tá bom? Em média, eu estou lendo 2 capítulos, 3 capítulos. Hoje eu vou ler apenas 2 capítulos porque minha garganta está doendo. Está doendo muito. Mas muito, 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 muito mesmo, tá? Então, vamos lá. José correu para a câmara, José chorou. Cadê? Onde que eu parei no versículo? Versículo 30 do capítulo 43. José correu para a câmara e chorou. Versículo 31. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se e disse: Põe de pão, ou seja, sirva-se, né? Sirva pão. E puseram-lhe pão a ele à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. Ou seja, os egípcios, eles não podiam, né? Quem eram os egípcios? Os servos. Os servos, eles não podiam comer com os hebreus, né? Não podiam comer ali com eles. E assentaram ali diante dele o primogênito, segundo a sua primogênita, e o menor, segundo a sua imunidade, do que os varões se maravilharam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Se regalaram com ele. Gente, imagina. José honrou o irmão dele, honrou Benjamim. A porção de alimento que para Benjamim era 5 vezes mais do que os outros irmãos de José. Ou seja, José deixou ali, ó, bem claro para eles ali, ao ver dos irmãos dele,
né, que Benjamim, ele era querido. Que Benjamim, ele... Gente, vocês estão reparando uma semelhança nessa história? Estão reparando ali uma semelhança com o que José fez com o irmão dele? Vamos voltar lá para o capítulo 37, quando José recebeu uma túnica e os irmãos dele tiveram inveja dele, que foi por causa dessa inveja que José passou por tudo isso, que José foi lançado na cova, que José foi vendido. Então imagina ali os irmãos de José vendo Benjamim sendo exaltado, Benjamim recebendo 5 vezes mais de alimento. Será, irmãos, que não passou ali, mais uma vez, uma inveja? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. É semelhante ou não é, irmão Marcelo? Repetiu ou não repetiu novamente a história? Repetiu ou não repetiu novamente a história, né? No capítulo... esse foi, gente, a gente meditou então o capítulo 43 e o capítulo 42, tá? Amanhã a gente volta para meditar o capítulo 44, tá bom? Quem falou aí nos comentários que era história pra... que é história pra boi dormir, que Papai do Céu tenha misericórdia da tua vida, tá? Por blasfemar perante a palavra de Deus, tá? Que Papai do Céu tenha misericórdia na tua vida. Deixa eu ver os comentários. Exatamente, gente. José, ele não morreu, mas os irmãos dele, na cabeça deles, ele estava morto, né? Ele estava morto. Gente, tudo que José fez ali com os irmãos dele foi prova. José testou os irmãos dele de todas as formas que vocês imaginarem ali. Desde a volta deles ali para Canaã, para Jacó, com um filho a menos, porque foram 10, voltou 9. Jacó ali já quase morreu no coração. Imagina, vai 10 filhos meus comprar grãos para matar a fome da minha casa, volta 9, um ficar preso, um já morreu, e ele ainda quer que volte com Benjamim. Pronto, vou perder 3 filhos. Imagina o desespero, né? Então, meus irmãos, José provou, né? E ali, isso que José fez ali com os irmãos dele, de honrar Benjamim, com alimento ali, de deixar nítido ali a preferência. Imagina? Repetindo a história novamente? Ah, nossa! Tudo aconteceu porque José ele era o mais amado, o mais querido, o filho mais obediente de Jacó. Aí vai o quê? O governador tem empatia, o governador se compadece, o governador gostou de Benjamim. Aí o governador vai lá e dá 5 vezes mais alimento para Benjamim do que pra gente. Pai, senhor, irmão diácono. Tremenda essa palavra, né, irmãos? Tremenda essa palavra. Amém, irmão José? Então, gente, eu deixo para os irmãos a meditação aí, ó. Medita na casa dos irmãos aí, o capítulo 44 e o 45, que será a nossa meditação amanhã, tá? Amanhã a gente vai se aprofundar aí. Então, entendeu? Vamos meditar essa palavra aí, ó. Como, gente, como a palavra do Senhor, como a história de José, porque só Deus pode fazer esse milagre de fazer, ó, de escravo a governador. Só Deus pode fazer esse milagre. Então, vamos comer a palavra do papai. Deixa eu tirar ali, gente, não almocei. Meu Deus, é 4 horas da tarde, gente, não almocei ainda. E, irmãos, alguém quer oração? Quem quiser oração aí, coloca o pedido de oração aí que eu vou interceder, tá? Vou interceder pela vida dos irmãos. Meu Deus, eu não almocei. Meu pai veio trocar meu chuveiro, irmãos, que meu chuveiro queimou ontem, né? Falei com os irmãos, meu pai veio trazer um chuveiro pra mim. E eu não almocei. Então, irmãos, ó, enquanto eu vou lavar aqui a panela, porque eu vou fazer um macarrão pra me comer, os irmãos peguem e colocam o pedido de oração aí, irmãos. Coloca o pedido de oração aí, que eu vou estar intercedendo pela vida dos irmãos, tá?
tá? Coloca o pedido de oração que eu vou interceder pela vida dos irmãos. Coloca o pedido de oração que eu vou estar levantando um clamor pela vida dos irmãos, tá? Pedir para Papai do Céu abençoar a vida de vocês. Eu não sei qual que é o propósito que o Senhor tem com a gente nessas tardes, mas só sei que eu tenho toda a alegria do mundo, sabe? De entrar, sabe? De entrar em live e trazer para os irmãos uma palavra do papai, tá? Para quem tá entrando agora, eu acabei de finalizar o capítulo 43 de Gênesis, capítulo 43, que fala sobre José, fala sobre a volta de José, a volta do, né, na verdade, o encontro de José com Benjamim, né? Essa foi a palavra que a gente leu ali. O encontro de José com Benjamim. E então, irmãos, medita, eu deixo a palavra para os irmãos meditar, ó. Medita aí no Gênesis capítulo 43, nessa história linda. Medita aí, tá? Mas medita mesmo nessa palavra. Come a palavra de José, porque José foi um exemplo de perdão, gente. José, ele perdoou. Se perdoar uma pessoa já é difícil, imagina perdoar 10 pessoas que te fizeram mal. Imagine perdoar 10 irmãos. Então, irmãos, coloca o pedido de oração aí, que eu vou só lavar a panela aqui, que eu vou fazer um macarrão, que eu não almocei ainda. Eu fiquei aqui, recebi meu pai aqui em casa, que ele veio trocar meu chuveiro. E eu já não tava com fome, não lembrei de fazer comida. Agora eu vou lavar só a panela aqui e já vou orar, tá? Já vou orar, vou agradecer ao Senhor por este momento de tarde com ele, de estar aqui reunido com os irmãos falando sobre a palavra do papai, de estar reunido aqui buscando ao Senhor, né, meditando. Amanhã a gente vai voltar aqui para meditar mais 2 capítulos de Gênesis, vamos meditar mais 2 capítulos, vamos meditar ali sobre José novamente, no capítulo 44, né? Quem quiser já ir comer na palavra e já vir afiado para amanhã, pode vir, tá bom? E, irmãos, isso que eu tô fazendo com os irmãos aqui, de fazer esse momento de tarde de meditação, é pra gente ter um tempo de qualidade com o Senhor, tá? Tem pessoas que não têm tempo de qualidade com o Senhor, tem pessoas que não oram, tem pessoas que não lêem a palavra, tem pessoas que nenhum louvor coloca dentro de casa e faz um momento de adoração ali, viu? Então, Deus colocou no meu coração de fazer esse momento de meditação com os irmãos. E a primeira palavra que veio na minha cabeça para poder fazer esse momento de meditação foi José. Quando Deus colocou no meu coração para poder fazer um momento de meditação, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Oh, meu Deus. Foi como eu olhei aqui. Não acabou o gás. Ah, tá, ligou. Não tá ligando. Tá repreendido, Jesus. Ligou. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o quê? Vamos meditar sobre José, não é? É ou não é? Vamos meditar sobre José. Então agora, irmãos, eu vou fazer uma oração bem simples, uma oração para que Deus visite o lar de cada pessoa que passou por essa live, de cada pessoa que ouviu essa palavra, para que Deus possa estar abençoando as nossas vidas nessa tarde, né? Neste momento que a gente teve, hoje foi um pouquinho mais curto, a gente ficou em torno de 1 hora e 24 minutos. Tive que dar uma parada porque a minha garganta está doendo. E hoje é dia de fazer live à noite, de madrugada. Quinta-feira eu não faço. Pai Senhor, irmãos. Então, irmãos, eu vou estar orando pelos irmãos, tá? Vou estar intercedendo. Mas amanhã, 3 horas da tarde, a gente volta aqui pra gente continuar fazendo esse momento de meditação. Pra quem tá entrando na live agora, todos os dias, 3 horas da tarde, eu entro aqui pra poder fazer uma palavra de meditação pros irmãos. E a palavra que a gente tá meditando é sobre a vida de José, tá bom?
Vamos orar? Vou orar pela vida dos irmãos, tá? Senhor, meu Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Deus, de estarmos reunidos aqui, Senhor, em teu nome, para te clamar, para te buscar em espírito e em verdade. Senhor, muito obrigado por tudo que tem feito, Senhor, que ainda vai se fazer nas nossas vidas. Senhor, visita, meu Pai, lares, meu Pai, nessa tarde, Senhor, visita, Senhor, cada pessoa, Senhor, que passou, Senhor, nessa live, meu Deus. Eu não sei, Senhor, o que elas estão precisando, eu não sei, meu Deus, o que elas têm pedido a Ti, meu Pai, não sei qual é a obra, mas o Senhor conhece. Visita os nossos corações, todos os nossos pensamentos, meu Deus. Ó, Senhor, que a gente possa, Senhor, te buscar e ter um tempo de qualidade contigo, Senhor, todos os dias. Que todos os dias, meu Deus, nós possamos, meu Deus, tirar, Senhor, nem que seja, meu Deus, 5 minutinhos do nosso tempo para ler a Tua palavra, para nos alimentar da Tua palavra, Senhor, para te buscar em espírito e em verdade. Senhor, muito obrigado por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Obrigado por até aqui o Senhor ter sustentado a nossa fé. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito, que ainda vai fazer, Senhor, nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos amar, Senhor. Obrigada, Senhor, por apesar de todas as nossas aflições, meu Pai, de todos os nossos pecados, o Senhor ser misericordioso nas nossas vidas. Visita os lares, meu Pai. Que não seja eu, irmã Eli, mas que seja, Senhor, a Tua presença aí nas nossas vidas nessa live, Senhor. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais, Senhor, comer a tua palavra, meu Pai. Guardar ela no nosso coração, Senhor, e viver ela, meu Deus. Eu te clamo, Senhor, Espírito em verdade, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito, o que ainda vais fazer nas nossas vidas. Amém, irmãos. E esse foi o nosso momento de meditação da tarde, tá? Amanhã a gente volta às 3 horas da tarde. Amanhã a gente vai começar a meditar Gênesis capítulo 44, que seguimos com a história de José. Quem não me segue, já segue para não perder amanhã, tá bom? Amanhã a gente entra aqui novamente e segue com a história de José. E é isso daí. Deus abençoe a vida de cada um, tá bom? Eu vou voltando, hoje é sexta, então hoje eu volto 11h30 da noite, tá? Eu volto 11h30 da noite pra... E aí eu volto agora, deixa eu ver que dia vai acabar. Ah, que bom, tem até dia 7/10 pra usar os clarão. Então, assim, gente, eu volto 11 horas da noite pra gente fazer a live da madrugada, tá bom? Amém, irmãos. Então, quem não segue, já segue. Viu, Maltales? Hoje eu volto, tá? Eu volto 11h30 da noite pra gente fazer a live da madrugada. Em nome de Jesus, estarei aqui, tá? Irmãos, e mais uma vez aqui, ó. Quem sentir de Deus e quem puder abençoar, tá? Me ajuda a bater essas metinhas aqui, tá? Eu tenho que bater essas metas hoje. Em nome de Jesus, eu tenho que bater pelo menos 2 metas dessa daqui. A gente tem que bater, tá? Que são 50 rosinhas. A gente já tem 2. 20 fogos de artifícios. E 2 bonezinhos, tá? Eu não sou de pedir isso, mas agora eu tenho que pedir, porque eu fiquei semana passada 3 dias bloqueada, irmãos. Foram 3 dias que eu não pude entrar aqui e falar do amor do Senhor, não pude cantar, não pude pregar, não pude fazer nada aqui nessa rede social. Então eu tô sendo cobrada pelo TikTok, tô sendo cobrada pela agência. Na verdade, tô sendo mais cobrada pelo TikTok, porque o TikTok, a cobrança dele é o quê? Me bloqueia, me deixa ela bloqueada, simples assim. Né? Só me deixa bloqueada lá e eu que me vire pra poder desbloquear depois de 3 dias. Mas, amém, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, tá? 11h30 eu volto. 11h30 eu conto com a presença dos irmãos. Vem aqui comigo, vamos adorar o Senhor, fazer um momento de louvor, vamos orar, vamos ler a palavra do papai, vamos comer. E amanhã, 3 horas da tarde, eu tô aqui de novo, hein? Amanhã, 3 horas da tarde, eu tô aqui novamente, tá bom? Pra gente meditar sobre essa história linda de José. Que essa história linda de José fique, irmãos, pra meditação dos irmãos, tá? Que a gente possa, e principalmente, irmãos, tenha um tempo de qualidade com Deus. Tire 5 minutinhos do seu dia. Gente, o dia tem 24 horas. Não é possível que você não consiga tirar 5 minutinhos do seu dia pra ler a palavra, ou pra fazer um momento de louvor, ou pra orar com o papai. Tá? Então, a gente volta aqui pra ter aí mais 1 hora ou 2 horas de meditação da palavra do Senhor. E essas são essa foi a live de meditação da palavra do Senhor. Fiquem com Deus, tá bom? Você vem pra São Paulo, irmão Thales? Tá mais ou menos. Depende do horário que eu vou vir. À noite cai a temperatura. À noite fica 11 graus, tá? 10 graus mais ou menos. Tá bom? Mas graças a Deus, gente, tem só o mês que vem só de inverno e acabou. Gente, fica com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? 11h30 da noite eu volto. Beijo, fica com Deus.
Vai levar fogueira. Tchau, irmão Thales.